Bênção do céu, a paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Iniciando o ano de 2023, eu quero desejar a você um feliz ano novo, um ano de bênçãos, um ano transbordante. Em nome de Jesus, para você, sua família, sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos, seus projetos. Estamos aqui há mais de 20 anos trabalhando com a Escola Dominical, aqui no YouTube há 6 anos, mas na vida há mais de 20 anos trabalhando com a Escola Dominical e liderança de jovens e adolescentes também. E semanalmente estamos aqui para prepararmos juntos a lição. Neste vídeo nós vamos tratar da classe dos adolescentes com o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. Nós vamos falar sobre esta temática dentro deste trimestre. A primeira lição, criacionismo e evolucionismo. Então é um tema super atual. Eu já convido você a se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, tá certo? Deixa aí seu comentário. 80% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links divulgados no WhatsApp. Então pega o link do nosso canal, desta aula, e compartilha no WhatsApp, manda para todo mundo. Toda semana nós estamos por aqui. Pegue lápis, papel, caneta, bloco de notas, revista e vamos juntos preparar mais esta linda aula da Escola Dominical. O tema aqui da nossa aula é criacionismo e evolucionismo. Esta aula, a data dela será 1º de janeiro. Algumas igrejas já anteciparam, outras igrejas vão fazer a aula aí durante a semana. Na minha igreja, o superintendente, os professores vão preparar aí as duas aulas, aula 1 e aula 2 nas classes, para ministrar no dia 8, não é? Esse início de trimestre é um início de trimestre atípico. Na minha igreja eu não costumo cancelar a escola dominical, dia dos pais, dia das mães, nem final de ano, mas este final de ano, excepcionalmente, caiu as datas exatamente no domingo, mas esta aula será ministrada de uma forma ou de outra, ela não pode, senão a gente não abre o trimestre, ok? Esta aula é a aula que abre aí o trimestre. Muito bem, o texto bíblico em classe está em Gênesis 1, 26, 31 ao 27, e o versículo 3 de Gênesis 1 diz assim: Então Deus disse que haja luz, e a luz começou aí a existir, tá? Então nós temos aí o criacionismo, que defende que tudo foi criado por Deus, e o evolucionismo, que vai ensinar aí uma outra questão aí dentro da criação de Deus. Só para lembrar que aqui na descrição tem links muito importantes. O primeiro link é do meu livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Eu acabei de lançar esse livro, baseado em 2 Reis 5. Adquirindo, você nos ajuda a manter esse trabalho com esta produção de conteúdo aqui para ajudá-los. Aqui tem links do meu WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, congressos, eventos, acampamentos, treinamentos para liderança e para professores da Escola Dominical. Tem aí o link do meu WhatsApp também, onde tem material em PDF aqui, ó. Tô com a revista aqui, que é a revista em PDF. O link tá aqui na descrição. Agora, inscreva-se no canal, rumo a 30 mil inscritos, eu conto com vocês. Bom, tópico 1 aqui, o ensino da criação divina. Uma doutrina fundamental. Na Bíblia Sagrada, lá no primeiro versículo afirma: no começo, no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. Isso deixa claro que Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o criador. Ele fez tudo o que desejou fazer. Vamos aqui já olhar aqui a palavra de Deus. Salmo 135, verso 6. Tudo que o Senhor desejou, Ele fez.
nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Deus fez, Deus criou. E ninguém o aconselhou para que ele tomasse aí as suas decisões, de acordo com Isaías, capítulo 40. Aqui vamos olhar, Isaías capítulo 40, versículo 14. Com quem tomou ele conselho, ou quem o instruiu e o ensinou na vereda de juízo, e o ensinou conhecimento, mostrou a ele o caminho do entendimento. Tá? Então Isaías aqui capítulo 40, ele mostra muito claramente aí, muito da grandeza e do poder de Deus. A própria criação aponta para o Criador, tá? Então, existem teorias que dizem que não, as coisas vieram a existir. Não. A própria criação, a organização, a beleza da criação, tudo isso aponta para a existência do Criador. Eu gosto desse texto em Salmos, que fala que os céus proclamam, né? Os céus declaram a glória de Deus. Salmos 19 e verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, a própria criação aponta para o Criador. E aqui ele tem aqui algumas coisas que ele coloca. Nos últimos anos da década de 90, cientistas descobriram que existem 29 características no universo, precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. Então, por exemplo, se o Sol, aonde ele está, se ele se aproximar um pouquinho mais da Terra, aquece tudo, queima tudo. Se ele se afastar muito, vai ficar mais frio. Enfim, se a Lua se afastar, mexe nos mares, não sei o que, até nos ouvidos, estoura os tímpanos, estoura o globo ocular. Então, tudo isso mostra que Deus criou. Eu gosto de um texto que diz que ele criou e que ele sustenta tudo, ele sustenta tudo pelo poder de sua palavra. Isso mesmo, ó. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, vamos lá, abrir a Bíblia aqui. Hebreus, seus adolescentes podem levar a Bíblia no celular ou no tablet para a igreja. É bom, né? Bíblia é Bíblia. Mas olha só. Olha o que ele diz aqui. Hebreus 1 e 3. Podemos ler Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, 1 e 2. Falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelo seu poder. Então, Deus não apenas criou, como ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. E aqui, no ponto 3 do tópico 1, ele vai mostrar que a Bíblia tem uma precisão científica. Ela não é um manual científico. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Essa não é a pretensão da Bíblia. No entanto, ela também não é um livro científico, mas ela tem uma precisão científica. E ele vai apresentar aqui, por exemplo, o ciclo hidrológico. A Terra está suspensa no vazio. O ar vamos ler isso aqui, ó. A Terra suspensa no vazio, ó. A ciência descobriu isso há pouco tempo. Mas Jó já tinha escrito sobre isso aqui no capítulo 26 e verso 7. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada, ok? A terra é uma esfera, em Isaías 40 e 22. As estrelas são incontáveis, não é? Então, tudo isso nos leva a crer, ok? Que um Criador, que
não que algumas religiões mostrem um poder superior, alguma coisa assim, não. Que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, tá certo? Então nós cremos que Deus criou todas as coisas. Muito bem. Bom, o tópico 2 vai falar sobre a teoria do evolucionismo, o que é, enfim, tá? É muito importante, novamente, eu quero pedir a você que você se inscreva no canal e ative as notificações, deixe aí os seus comentários, que é extremamente importante para nós, tá bom? Muito bem, a teoria do evolucionismo. Olha, o professor precisa trabalhar além da sala de aula, tá bom? Estes assuntos aqui são assuntos que o aluno, seu aluno, ele enfrenta debates em sala de aula. Estes dias, inclusive, eu ministrei uma aula na classe dos adolescentes, e na nossa classe de adolescentes tem um jovem que ele já tem mais de 18 anos, está na faculdade, mas ainda está naquele período de transição de salas e tal. E alguns dias depois ele me procurou, que na faculdade ele foi enfrentado, vamos dizer assim, ou confrontado em um assunto, e ele se lembrou da aula que eu ministrei e usou os argumentos que eu dei para responder, para rebater ali aquele confronto que estava sendo travado na sala de aula. Então, aproveite e esteja à disposição dos seus alunos a semana toda, não apenas na sala de aula. O que significa a teoria do evolucionismo? É a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Tá? Então, ela vai mostrando que ao longo da história, os seres humanos, os animais, enfim, os seres vivos, foram passando por sucessivas etapas de adaptações, de mutações, de acordo com o ambiente, até chegarem ao estado atual. É daí que vem o tal lá do, sei lá, do Homo sapiens, não sei o quê, a ideia de que o homem veio do macaco e por aí vai. Bom, aí o evolucionismo está apoiado no naturalismo, que filosoficamente defende a ideia de que apenas as leis e forças naturais operam no mundo. Então não há espaço para o sobrenatural. Não há espaço para o sobrenatural. Tudo que acontece aqui é um processo meramente natural, procurando com isso fazer o quê? Excluir Deus aí de toda a história. Agora, esse pressuposto não é aceitável diante de muitos estudos. Isto não é aceitável, tá? Esse tipo de pensamento, mas para os naturalistas e os evolucionistas também, a ideia de uma ação sobrenatural também não é aceitável. Agora, o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Lembra que é teoria da evolução. Teoria da evolução. Ok? É uma teoria. Ok? Nós temos a palavra de Deus e existem milhares e milhares de confirmações do que está escrito na palavra de Deus, tá? Infelizmente, a teoria evolucionista não é ensinada como uma hipótese ou sugestão para explicar o surgimento da vida, mas com verdade absoluta. O mais correto seria ensinar evolucionismo e criacionismo. Esse seria o mais correto, não é? Ou ensinar até, sei lá, mas não. Ensina-se só o evolucionismo nas escolas como uma verdade absoluta, e não só isso, né? Procura-se a todo custo refutar aí o criacionismo. Agora, uma vez assim colocada diante dos alunos, faz com que o criacionismo pareça ser uma explicação anticientífica sem fundamentos sólidos. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses não comprovadas cientificamente. Em pontos das pesquisas em que não há certeza ou comprovação, eles fazem conclusões forçadas e descartam Deus e o fator sobrenatural do cenário. Então, até hoje, a teoria da evolução não foi comprovada cientificamente. Então, o que é
A teoria da evolução, uma teoria, apenas uma teoria. É muito mais fácil comprovar o criacionismo do que a teoria da evolução. Precisa de muito mais fé para acreditar que o homem por si só vai evoluindo do que para acreditar em um Deus perfeito que nos criou e a tudo que ele criou de maneira perfeita. Muito bem, a palavra de Deus ela permanece para sempre, é o tópico 3, a palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não há de passar. Você pode procurar aí, na internet, em livros e tal, você pode procurar aí temas como este aqui, por exemplo, como argumentar ou refutar a teoria da evolução. Você pode procurar isso aí na internet, tem diversos, como que fala, estudos e tal. Você pode também, aí na sua igreja, você pode ter aí, ou você pode ter conhecimento para tal, ou você pode ter aí um jovem, uma jovem, um professor, um pedagogo, uma pedagoga, alguém que possa lhe ajudar, não só a preparar esta aula, como quem sabe fazer ali uma participação, não é? Uma coisa é você pegar uma pesquisa de internet e chegar na classe e falar assim, ó, vamos refutar a teoria do evolucionismo. Outra coisa é, de repente, você tem alguém aí, por exemplo, na minha igreja sede aqui em Campinas, nós temos um biólogo, pastor Julinho. Então imagina um biólogo, não é, crente, ir lá e rebater o evolucionismo. Seria fantástico, você pode fazer algo parecido com isso também. Bom, a palavra de Deus permanece para sempre. Talvez alguém questione, os fósseis comprovam o evolucionismo? Não. Se comprovasse, deveriam ser encontrados fósseis que demonstrem a suposta transição das espécies. Por que só há fósseis daquilo o antes do jeito que era para dar uma ideia de como é agora? Então tem lá do dinossauro. Tá, mas já tem o dinossauro. Não tem nenhum fóssil do período de transição, né, que saiu do dinossauro para o que é hoje, que saiu do macaco para... Não tem um fóssil disso, tá? O testemunho bíblico sobre a criação. Vários textos bíblicos dão testemunho da criação divina, como relatado em Gênesis, tá? O Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que fosse habitada. Isaías declarou, o Senhor criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela há, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. Tá? E aí Isaías 45:12 vai aí reforçar aí esta palavra. Paulo declarou que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação. Mas muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador e não lhe dão glória. São ingratos. Por causa disso, suas mentes estão vazias e cheias de escuridão. Portanto, o criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. Deus criou tudo que existe e ele é dono de toda a criação. Como eu já disse, é muito mais fácil crer num Deus que criou todas as coisas do que crer que todas as coisas vieram a existir do nada, de forma organizada. Tem que ter muita fé para acreditar, né? Como a teoria do Big Bang, que é uma outra teoria também, que de repente teve uma explosão no cosmos e veio o mundo. Tem que ter muita fé para acreditar que eu vou pegar um rojão, soltar dentro da minha casa e minha casa vai ficar arrumadinha, linda e maravilhosa. Tem que ter muita fé para acreditar que as coisas foram existindo e evoluindo, né? Isso atesta até contra a própria perfeição de Deus. Nada disso. Deus criou todas as coisas. Os alunos não precisam entrar em confusão em sala de aula, nada disso. Mas se forem perguntados, eles podem, com muita tranquilidade, dizer por que creem e como creem. E se lhes apresentarem o evolucionismo como
uma teoria, eles podem apresentar o criacionismo também, tá certo? Que Deus guarde você, sua vida, sua casa, seus alunos, seu ministério. O ano de 2023 que está apenas começando. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.